Jovem? Eu acho que a gente já pode começar. Então, pessoal, a gente quer fazer um bate-papo muito tranquilo, muito espontâneo, né? Tanto o jovem como eu também estuda esse tema, né, da prosperidade, a relação que as pessoas têm com o dinheiro e que isso tem a ver com as questões emocionais. E, e nesses últimos tempos, a minha experiência como psicólogo clínico, o que chega na clínica, pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro e o medo da escassez é muito grande. Então, acho que é um tema muito propício para a gente poder estar conversando aqui, né? Conversando com o jovem aqui. Então, no primeiro momento, eu queria agradecer a participação de vocês e do jovem também por ter aceito o convite de vir a Vitória, que ele vem agora dia 12, justamente para trabalhar a roda de 12 de setembro, né? A trabalhar a roda de prosperidade, que é um tema que ele já vem desenvolvendo no Brasil todo, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação do jovem aqui, mas ele pode depois completar aqui, porque o currículo dele é extenso, né? Então, ele é professor, filósofo, terapeuta corporal, analista bioenergético, doutor em filosofia pela Unicamp, entre outras formações. E é autor do livro Corposofia, um livro que eu recomendo muito, um livro que eu gostei muito de ler, contribuiu muito com a minha caminhada aqui. Então, jovem, eu queria que você completasse aí, né, a sua formação e a gente vai seguindo aí nessa conversa aí. Bom, eu consegui me ver, tentei ajustar a luz aqui. Tá bom? Tá ótimo. Eu Tá bom. escondi o Reich aqui, o Reich acabou sumindo aqui da parede. Fui tentando me organizar aqui na câmera. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disposição, né, de convidar. Acho que vai ser a segunda vez que eu estou aí com vocês. Primeira vez foi alguns anos atrás, quando teve um congresso de bioenergética. Aí eu levei um livro que eu tinha organizado sobre as couraças musculares e foi muito legal, as pessoas receberam muito bem, gostei bastante da organização da Diana, né, você e todo mundo que me receberam super bem. E aí, dessa vez, a gente vai trazer um outro assunto, né? Vou levar os livros da Corposofia, com certeza, para conversar e divulgar o meu trabalho, que é um trabalho autoral que eu tenho feito. Quem me segue aqui no Instagram, a maneira que eu vou desenvolvendo os conteúdos e as perguntas, tem um jeito específico que eu fui criando de criar perguntas a partir das tensões corporais e dos aspectos emocionais dos nossos segmentos, do olho, né, da pele, da maneira como a gente se apoia quando senta, quando levanta, como que anda. Isso tudo vai trazendo para a gente muitas reflexões sobre a nossa relação com a vida. E é nesse sentido que eu trabalho a relação com o dinheiro. A relação com o dinheiro é um reflexo de como a gente se relaciona com os aspectos da vida, né? E aí é um trabalho que eu desenvolvo desde 2014, 15, junto com uma colega aqui de Campinas. Depois fui desenvolvendo sozinho, fiz umas 5 experiências junto com ela, e vendo assim a maneira como eu trabalho, como ela trabalha, e ela foi seguindo o jeito dela, eu fui seguindo o meu jeito, que é mais trabalhando com a psicoterapia corporal como base, né? Então a gente tem movimentos, esse grupo é um grupo muito interessante, a gente começa primeiro com uma sensibilização dos nossos corpos, numa dinâmica corporal. Depois dessa sensibilização, que já vai vir com o assunto das nossas defesas emocionais, como que a gente lida com pedir, com negar, com receber, várias coisas acontecem no grupo. Depois a gente faz uma dinâmica propriamente dita, que aí é só presencial, que é uma chamada o jogo do dinheiro. Nesse jogo, a gente sensibiliza muito a partir das consignas do grupo. Por exemplo, o grupo vai ser convidado a fazer alguns movimentos com o dinheiro. E aí, claro, que o nosso corpo começa a contar a nossa história, né? Às vezes ele contrai em algum movimento, tem movimentos que paralisa, tem movimentos que você vai impulsivamente, e tudo isso conta das nossas defesas emocionais e da nossa relação com o dinheiro. Que não é só sobre o dinheiro, é sobre as nossas relações. E como que essa relação com o dinheiro é uma das formas
da gente se relacionar com a nossa vida, né? O dinheiro, de uma certa forma, né? A gente vai estar falando isso no decorrer aqui. É, eu penso que as pessoas, aí é minha opinião, tem também o trabalho que eu desenvolvo, as pessoas têm uma maneira equivocada, né, de ver o dinheiro. O dinheiro é uma troca, eu sempre falo isso, né? Então ele tem um fluxo, e por isso que, né, que eu acho que você fala das defesas emocionais. Então, a forma que eu lido com as minhas emoções é a forma que eu lido com a minha energia, a minha expressão no mundo, né? E aí, ô jovem, quando pensando em dinheiro, geralmente pensamos em salário, contas, trabalho, investimentos, mas qual é a relação entre a maneira como lidamos com o dinheiro e as nossas defesas emocionais? Você já falou um pouco, mas aprofunda um pouquinho isso aí. Por exemplo, né, acho que a gente pode imaginar ou lembrar de que esse tipo de expressão a gente usa, né? Quando você recebe uma quantia de dinheiro, nossa, que legal, esse dinheiro veio para mim, estou feliz, etc. Ou quando o dinheiro não vem da maneira como você gostaria, e aí você fala, nossa, e aí a gente desqualifica a nossa produção, dizendo, nossa, esse, sei lá, salário de merda, não sei o quê, ou as coisas. Então a gente também tem essa relação com a nossa produção, né? Ou ela é muito legal, nutritiva, ou ela é ruim e desqualificada. E isso tem a ver com como a gente foi recebido nas nossas relações de nutrição afetiva, né? Será que quando eu expressei, por exemplo, eu estou feliz, nossa, que legal, você está feliz, ou eu estou triste, nossa, você não está triste coisa nenhuma, isso vai passar, ou eu estou com raiva, eu estou muito irritado, não, você não está irritado, você está com fome, e eu vou fazer um bolo para você melhorar. Então a criança, quando ela não tem uma nomeação ajustada das emoções, ela não vai ter essa nomeação ajustada com as relações. Então, o dinheiro pode virar para ela uma coisa muito nutritiva, muito boa, como um leite materno bom, né, que ela qualificou bem, que ela foi bem nutrida, bem recebida, ou não. Sempre faltou, e aí vai faltando. E a gente vai no mundo a partir escolhendo a partir da falta e não da nutrição. Também é uma relação que a gente teve com as nossas emoções e como a gente foi nutrido. E não necessariamente é uma figura da mãe, pode ser uma cuidadora, um cuidador, uma professora, que quando você começou a se expressar emocionalmente, não teve um bom recebimento da sua espontaneidade. Qual que é a nossa tendência? Contrair, falar, não, o que eu faço não é legal, ou eu não vou buscar mais aquilo que quando eu busquei não foi bom. Então, a nossa relação com a comida, com a nutrição, nossa relação com a nossa produção. E aí, pensando no bebê, que é a primeira produção, nossa, né, como as fezes, como primeira produção. Né? Então, o que eu produzi? É legal? É bem-vindo? Não, não é legal. O que você fez não é bom. Né? E aí vai passando por todas as fases do desenvolvimento, até na nossa desenvolvimento da nossa sexualidade mesmo, né? Da nossa energia vital. Então, às vezes, quando vai para a sexualidade, a nossa sexualidade não foi bem-vinda, não foi bem acolhida, a nossa vitalidade não foi bem-vinda, não foi bem acolhida, isso também vai se refletir na nossa relação com a vida e com o dinheiro. Então, o dinheiro, dentro dessa perspectiva que o Freud deu, ali das fases, né, ele pode ser nutrição, pode ser afeto, é uma produção e é potência de vida. Todas essas fases, oral, anal, genital, né, você pensando nessas fases do desenvolvimento da libido. Pensando no autor que a gente segue, que é o Reich, as emoções, elas não vêm do nada, as emoções são um nome que a gente vai dar para movimentos que o nosso corpo faz. Então, eu vou buscar uma oportunidade boa para mim, né, e eu vou me inscrever. Isso é uma coisa que aconteceu nos primeiros trabalhos que eu fiz sobre o dinheiro, há muitos anos, né? Uma pessoa que me procurou, né, quando eu estava começando a fazer um trabalho com esse tema, ela nunca passava em concursos assim, né, estudava, etc. E ela chegou para mim num momento assim. Eu fui prestar o concurso, eu estudei. Quando eu cheguei na porta para entrar, eu esqueci meu RG. Então, nossa, ela está fazendo autossabotagem, nossa, ela está procrastinando. Não, tem que olhar para a história da vida da pessoa e ver como que ela foi recebida na potência dela. Uma pessoa que passou por muitos abusos, diversos abusos.
E uma marca dos corpos que foram abusados é eles duvidarem das suas sensações, né? Às vezes mulheres têm muito vergonha de contar que passou por uma relação abusiva, e até homens também. Mas é como se essa pessoa que recebeu o abuso estivesse errada e não o abusador. Então tem uma mistura de vergonha, uma mistura de culpa, uma sensação de sujeira e uma dificuldade de nomear e validar o que sente. Bom, se eu não consigo nomear, reconhecer, nomear e cuidar e validar o que eu sinto, óbvio que eu não vou ter força de levar meu RG. Não é porque eu sou uma pessoa ruim para mim mesmo, nossa, como eu estou me sabotando, como me faço mal. Não, é anterior. É como se a nossa defesa emocional, que atua pela previsibilidade, tem um colega que fez um post muito legal sobre a previsibilidade, que é a couraça, a defesa, ela pega a estratégia previsível. O que é previsível para ela? Dar errado, porque se ela dá errado, ela já sabe dar, ela se dá muito bem dando errado, entendeu? E ela vai e cria um esquema, não é porque ela quer se ferrar, não. Então a gente tem que olhar para as defesas emocionais, como elas se formaram. E uma dica é que na vivência, como a gente está em grupo, os nossos músculos contam. Então tem um movimento que você fala, gente, eu não consegui fazer esse movimento. Por quê? Para um pouco, observa qual a sensação que veio, onde a respiração não chegou, que imagem veio e aonde essa criança está congelada e está te sequestrando. Não é assim, eu estou culpado porque eu não cuidei da minha criança interna. Aí a pessoa já é culpada, fica mais culpada ainda. Não é sobre isso. É sobre olhar que não é só que eu não estou cuidando da criança, é porque muitas vezes a criança sequestra. Esse sequestro emocional que a criança faz é porque ela não sabe outra resposta, ela vai dar a resposta mais previsível. Tem um script, que é, é melhor a gente esquecer esse RG e continuar aqui, porque aqui a gente sabe lidar com esses níveis de humilhação, com esses níveis de, né? E esse passo de dar mais certo, a gente não consegue ainda. Então, é melhor ficar por aqui. Como que é, então, limpar, integrar, o olhar e tratar esse lugar que teve a falta ou não reconhecimento, a ausência, desvalorização, e a partir do acolhimento disso, dizer, não, eu vou levar o meu RG. Eu estou, é tão simbólico, né? Porque o RG a gente chama de identidade, né? Eu não posso esquecer a minha identidade, né? E aí, né, quando você traz essa questão, como que é o ambiente, a história familiar, as crenças, né? Como é que isso influencia? Eu lembro uma vez que você conhece o Len Carlino, que é um treino da Bioenergética, aí ele estava atendendo uma colega nossa lá na nossa formação, e ela falou assim, contando a história dela, um dinheirinho. Aí eu lembro que ele falou meio, dinheirinho não, dinheiro, né? Que é a forma que ela lida com o dinheiro, porque ela foi falar da escassez, né? Que é o outro tema, eu estou pegando esse gancho para aprofundar um pouquinho. Eu, às vezes, recebo empresários, pessoas que têm uma profissão, sabe, que tem uma boa remuneração e fica com uma grande preocupação da falta, né? Porque tem a ver com o que você falou anteriormente, esse medo da escassez. E assim, sabe, jovem, eu estou vivendo um momento que quando eu perdi o medo da escassez, foi quando eu li a Cabala da Inveja. Como que eu recebo? Porque o dinheiro é um recebimento. Porque Cabala é recebimento, né? Na Cabala da Inveja, não, a Cabala do dinheiro, do Bilder Bonder. Que é um livro que eu recomendo, que ele vai dizer dessa relação que a gente tem, do que entra, do que sai, que tem a ver com a Cabala da comida, com a Cabala da inveja. Como que eu lido? E o dinheiro como que eu recebo aquilo que entra, aquilo que chega para mim. Né? Então, assim, eu acho que esse medo, esse permanente faltar, porque que algumas pessoas, mesmo tendo condições financeiras, vivem como se qualquer momento tudo pudesse acabar, eu vou perder tudo, eu não vou ter condições. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que aparece muito na clínica, né? E pode ter um registro real, né? Um Sim. registro real em que essa pessoa foi pouco amamentada, e então ela já vai ter esse registro de buscar e não ter, ou ela foi muito excessivamente alimentada, então ela vive com excesso e ela não consegue ter um registro do que é suficiente. Então é importante sempre olhar para a história da vida, para a nossa história de vida e perceber. Mas aí tem uma questão que você está trazendo que é muito cultural, né?
que é a ideia de merecimento e culpa. Então, não, eu não posso ir fazer isso porque tal coisa eu não mereço. Mas quem diz que você não merece? A própria estrutura da nossa cultura, que é baseada na culpa, e aí a gente tem que olhar para a palavra culpa na filologia que o Nietzsche faz de culpa como dívida. Então, quando eu pego as pessoas culpadas, eu já pego elas devedoras de algo, de alguém. Ou porque ela caiu do paraíso lá e tem a queda original, ou ela tem né? E o próprio trabalho, você vê que na história do Ocidente, né? Pensando no cristianismo, na história do Ocidente, eles viviam felizes lá. Eles recebiam tudo no Éden. Tudo era levantar a mão e pegar. Quando eles caem, um dos primeiros castigos deles é trabalhar. Nossa, trabalhar é um castigo, né? Então já entra num lugar tipo, nossa, trabalhar sempre vai ser um castigo, você está pagando uma culpa, você está devendo, você está errado, e por mais que você faça as coisas, você está devendo. Então você nunca é merecedor. Então, para você receber, não é sobre mérito, é sobre permissão. Eu estou aqui, eu tenho um pote de dinheiro para te dar. Aí você fala, não posso porque eu não mereço. Não estou perguntando se você merece ou não, estou te entregando. Não, mas eu não posso receber. Então tem corte na permissão. Não, ok, você está me oferecendo? Muito obrigado, eu recebo. Eu fiz aniversário esses dias, aí domingo, sábado uma amiga não foi no aniversário e domingo ela foi. Eu quero te levar para comer, tá? Para mim a gente tinha encontrado. E no final ela falou, então, você não vai pagar essa conta porque eu vou te dar de presente. Eu falei, muito obrigado. O garçom deu uma risada e falou, nossa, ele mal esperou para agradecer. Eu falei, óbvio, porque eu estou recebendo. Tipo... Pois é. Essa questão, jovem, essa questão... Essa questão... você está me oferecendo. Isso. E essa questão, acho que deu uma falhazinha aí, é uma questão que, desse do merecimento e também que se não compreende essa relação de troca, que no início o dinheiro foi feito para isso. E as pessoas, às vezes, trabalham para caramba, acham que não, né? E não, tem uma dificuldade ou de gastar ou gasta demais, né? Que eu acho que é do reter e segurar. E isso influencia, às vezes deixa de comprar. Eu tenho pacientes aqui que são empresários, que têm uma condição financeira muito boa e têm dificuldade de fazer, sabe, de levar a esposa para um jantar. Já tive pessoas que já falaram isso comigo, fazer uma viagem com a esposa, ou de comprar uma coisa que ele quer muito, né? Então, olha, para você ver que tem tudo a ver com essa relação que ele lida com o emocional dele, né? Com as emoções dele, com o corpo dele, com a energia dele. Né? E qual que é a crença? Será que eu não mereço? Se eu fizer isso, vou gastar, vai faltar? Então, aí, entrar um pouco, que as nossas crenças, elas são musculares, né? Tudo que, por exemplo, nessa história que eu contei dessa moça, que esquece o RG, que esquece a identidade, ela teve que fazer esse movimento, porque lá nessa situação que era muito abusiva, muito difícil, uma forma dessa pessoa sair dessa situação foi uma professora que ajudou ela a falsificar o RG. Porque se ela ficasse com o RG de menor de idade, ela continuaria naquela casa e seria abusada. Então a professora falou, não, eu vou te ajudar. Você coloca 1 ano a mais e você consegue sair daí e vai para outra cidade. Você consegue trabalhar e estudar. E foi assim que ela fez. Então ela sai daquela situação que... Uma vez ela falou, os filhos ali não tinha a própria vida, os filhos eram feitos para trabalharem para os pais, e se não se visse daquele jeito, apanhava muito, né? Então, quando ela falsifica, de certa forma, ela cria uma passagem, mas o quanto que ela não tinha se apropriado da passagem que a professora deu. Algo nela ainda estava lá atrás, com RG, com aquele lugar preso, e a professora deu a passagem, falou, não, você vai, sai desse lugar, você não vai apanhar mais, e você sai fora. Ela era muito grata, professora, mas ela não tinha ainda assumido que ela tinha total autorização para sair de uma situação abusiva, de ter uma outra identidade. Ela tinha mais de 40 anos, ela não estava fingindo idade mais para ninguém, né? Mas ela tinha aquela sensação, nossa, eu tive que mentir a minha idade para sobreviver, né? Então mentiu para sobreviver. Então há várias questões, né? E as crenças, elas são musculares. As crenças, por exemplo, ela pode criar uma crença do tipo, todos os homens são abusadores, ou todos os homens não prestam. E ela estava lá com muita idade já, né, em relação ao que ela tinha saído de casa, e não tinha tido um companheiro que estabilizasse com ela. Ela desconfiava de todos os homens. Né? E esse namorado, que era o namorado atual, levava para terapia, voltava.
Eu falei, você acha que ele não gosta de você? Ele te traz aqui, espera às vezes você sala. Eu acho que ele gosta. Eu falei, eu acho que sim. Então teve todo um processo para saber, não, esse é um outro homem, e é uma relação que foi muito nutritiva, tanto que ela saiu de um emprego que era uma situação ruim, foi para um outro lugar, mudou de cidade, sabe? Tudo começou a abrir, porque ela começou a receber já dessa outra pessoa, que não era aquele cara que era o abusador, que era, sabe? Mas a lente da crença é: os homens não prestam, os homens vão embora, os homens vão trair, os homens... Ou isso é outra pessoa. Então, sensibilizar um pouco essa crença para reconfigurar. Por isso que é tão importante, primeiro, reconhecer, nomear e cuidar de quais são as emoções que estão ali fazendo você escolher previsivelmente, para depois configurar uma outra escolha. Às vezes não dá para você ir para aquele, ela sabotou o concurso. Não é sobre isso. É sobre o quanto ela ainda estava presa naquela visão, né? Pois é, quando você fala de muscular, né, de corpo, de movimento, por isso que tem os ditos populares, eu gosto muito desses ditos, né, mão fechada, mão aberta. E aí eu atendi um paciente, que ele era da área médica, que ele me procura e ele está o tempo todo olhando, o corpo dele, ele estava com a mão, né, assim, assim, e falando. Olha, eu, de uma família que vinha de todos vinham de uma família de médicos, aí ele disse, é, eu falei assim, quando eu terminar a medicina, quando 1 milhão valia muito, eu chegando no 1 milhão, eu paro de trabalhar. Eu cheguei em 2, 3, e foi apertando assim, né? E aí ele começou a chorar, Jorge, sabe? Ele começou a chorar e falou, eu não consigo, falou assim, me ajuda a abrir a mão dele estava travada, assim, entendeu? Uau, uau, Tem tudo a ver o que você está falando, que é muscular. uau. E aí eu fui trabalhando com ele, é essa questão de reter. Eu tenho falado, às vezes, com algumas pessoas, né? Olha, você está caçador demais, né? Quando é que você vai comer a caça? Porque as pessoas só trabalham, né? E não desfrutam, aí não compra, às vezes, uma coisa para ela, né? Então, é uma crença, né, que eu tenho que trabalhar, e você falou trapalho, né? Trabalho que é uma tortura, né? Vem de tortura, e a gente está, às vezes... E o trabalho hoje virou muito isso, uma obrigação. A vida está virando obrigação. Eu vou estar até falando sobre isso, tá? Que eu vou participar da mesa com o Simonetti, e eu vou falar da subjetividade encarnada. Ele vai falar da subjetividade artificial, eu vou falar da subjetividade encarnada, que a vida virou obrigação, que a vida virou um desempenho, né? Então você tem que desempenhar, você tem que trabalhar, você tem que ter muito dinheiro no banco, né? Vou contar só uma pequena história e devolvo para você. Eu tinha um colega meu que fez mestrado comigo, que ele era muito engraçado, a gente via do interior junto, isso tem uns anos já, né? E aí ele me contando as histórias. Sabe que esse cara do interior que é contador de caos, né? Contador lá em Minas tem, que você é mineiro como eu, Eu né? sou contador de É causa. um contador de caos. Aí ele falou assim, ele chegou perto de um cara que tinha muito dinheiro, né? Falou, ele começou a conversar com ele em frente à Caixa Econômica, uma cidade aqui do interior do Espírito Santo. Aí ele virou para o cara e falou, falando do dinheiro dele, falou assim, rapaz, eu tô com 1 milhão na poupança, quando 1 milhão valia muito. O cara virou para ele e falou assim, o quê? Você tem 1 milhão na poupança? Ele falou assim, eu tenho, do jeito que você tem, eu tenho também. O que você faz com o dinheiro que você tem lá? O cara ficou olhando assim, pois é, dessa maneira também eu tenho 1 milhão. Então não adianta a gente também ter esse dinheiro no banco, sabe? Se você não desfruta dele. Então, acho que essa dificuldade, né, de abrir a mão que a gente falou, não é também ser a mão aberta no sentido, porque se vaza, né, do jeito que entra e vaza também, não processa. E aí está Isso, ligado também com a proteção, com a carga, com a descarga, né? E o prazer sim. também, né? O dinheiro, né? Se ele for só para o lado do desempenho, de você ter, conter ele no banco, deixar guardado, você não está desfrutando, porque ele não veio para isso. Não é? O dinheiro ele tem que ter um papel de troca, de movimento, né? Que você está dizendo muito bem. Não é isso, É Jorge? isso. Mas isso que você está falando são dois aspectos, né? Que é deixar ir, né? Quando que é importante deixar ir, quando que é importante reter. Os dois movimentos são importantes, porque aí o que está no meio disso tudo é o que você falou, é uma assimilação. Você não tem esse... Como a sociedade está muito acelerada, está tudo muito rápido, não tem o momento de assimilação, de processamento, né? Não, eu tenho que passar para a próxima meta, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer. E aí não tem o processo de assimilação daquilo, né? Então tem uma retenção, assimilação para saber, eu ganho tanto, eu posso fazer isso, tal coisa não, mas isso eu consigo. E aí qual que é a tendência? Ou isso vaza,
vai embora, e aí, porque eu não tive capacidade de assimilação, de conter aquilo, de assimilar, de me apropriar, de digerir o que é meu, ou aquilo fica completamente grudado lá dentro, porque eu tenho tanto medo de que não venha mais, então eu vou grudando na parede do meu intestino, vou ficando realmente enfesado, né? Com toda aquela coisa dentro de mim, guardada, grudada, e aí esse rapaz, né, ele falou, nossa, me ajuda a soltar. Tá, mas qual que é o medo, né, que essa pessoa tem de soltar? O que que tão terrível pode acontecer se você soltar? E se você soltar, você não vai soltar. O previsível é reter. Mas se você soltasse, o que que poderia acontecer? E criar essa possibilidade, porque se a pessoa retém muito, não adianta a gente querer falar, eu estou aqui preso, meu corpo está travado. Aí você leva a pessoa para o ensaio da escola de samba, ela não vai sambar, só porque você levou ela no samba, não vai. E tem uma passagem, né, desse corpo para um corpo que dança, que vibra. Então, qual vai ser a estratégia para alguém que retém muito, né? Então tá, se sente que é importante você fazer um movimento. Vamos pensar então numa estratégia que dialogue com o seu medo de perder, que dialogue com a sua necessidade de reter e que seja possível soltar um pouco. Imagina um carro extremamente apertado e andando apertado na curva. Se você solta qualquer parafuso, qual que vai ser a ideia? Meu Deus do céu, meu carro vai capotar. Eu não posso desapertar nada. Então, primeiro, você não está na curva. Vamos criar uma estrada estável. E nessa estrada estável é possível abrir um pouco o porta-mala, para um pouco, que bagagem tem lá, que não precisa mais. Vamos seguir um pouco, dá para seguir um pouco mais. Então, essa negociação, para uma pessoa que retém, é importante que ela converse com a ansiedade dela, porque qualquer mudança pode ser muito arriscado. Ao contrário do outro que solta, solta, solta. Quando você propõe, isso é uma outra questão. Então, tá ela soltando, né? Nada fica, a conta fica no vermelho, o dinheiro vai todo embora, meu Deus do céu, não, tudo vaza. Quando você fala, não, vamos tentar conter um pouco isso. A voz, tem que ver qual que é a voz crítica que essa pessoa absorveu. A voz crítica diz, talvez, né? Nossa, esse cara aí, o Carlos, é seu terapeuta, mal chegou na sua história, está querendo dar regra, está querendo que você guarde dinheiro. Então, quando a pessoa tem essa tendência de vazar, tem que ressignificar. Quando você contém, é para você continuar pulsando na vida, não é sobre eu estou te reprimindo, não é sobre você estar sendo sufocado, entender como é que essa regra foi assimilada, porque quando a regra é perversa, a pessoa absorveu uma regra perversa, um pai perverso, a mãe perversa, tudo que se apresenta de contenção, ela entende como repressão. Ah, não, mas você está querendo me mandar até na minha conta bancária agora? Quem é você? Não, então, você está querendo dizer que eu não posso viver minha vida. Eu não posso. Não, não é sobre isso. Eu quero que você continue vivendo, mas que continue pulsando e não nessa vida que você está vivendo sem dinheiro, caindo de pedaços, toda hora seu dinheiro acaba. Então, ressignificar. Como tensão, assimilação não é repressão. É a possibilidade de seguir vivendo melhor. Isso. E a vida é pulsação, né? É esse fluxo. Eu acho que é seguir o fluxo da vida. E aí eu volto um pouquinho, quando o Milton Mono quer falar de duas coisas em cima de que você está falando, que é uma boa reflexão. Quando ele fala lá, né, da herança, por que herança, loteria e outros dinheiros que vêm, às vezes, que você não espera, por que, né, a pessoa que deixa vazar e esse dinheiro acaba. Você pode ver que difícil, muita gente recebe fortunas, ganha na loteria, recebe grandes heranças e esse dinheiro vaza, que eu acho que tem muito a ver. E aí, a contenção, só para fazer um comentário, quando a gente, eu gosto muito, né, daquele trabalho, inclusive eu estou citando muito isso no meu livro agora, você cita no seu livro também, né, fazer uma pequena propaganda aqui, eu vou lançar meu livro daqui a uns 2 meses, por aí, né, Muito e eu bom. estou falando isso quando o Ricardo traz a questão, né, a vida é dura para quem é mole, que eu acho que fala um pouco disso aí, né? Então, se a pessoa, né, se ela também deixar, se ela for igual uma geleia, né, ela não vai ter. Então, ela precisa de ter carga. E se ela for rígida demais também, ela vai sofrer muito, é o que você está dizendo. Se ela conter demais, né, isso também tem a ver com o caráter dela, né, com o emocional dela. E se ela também for toda frouxa, não vai dar conta. Então, como você Não. acha essa pulsação, acha esse tônus, vou usar essa palavra, esse tônus adequado, que isso não é, aí não é só em relação ao dinheiro, é em relação a tudo na vida. Faz sentido isso?
É muito legal isso, viu? Porque esse é o caminho, né? Como a gente pode ter esse movimento de expansão, contração, que a gente fala, essa coisa do dinheiro, parece que está falando só de expansão. Nossa, você tem que abrir seus negócios, você tem que expandir, você tem que abrir horizontes, você tem que. Tá, ok. Mas o sistema ele pede para o recolhimento, para assimilação, tem que perceber qual é o momento que a gente está, né? E não forçar uma expansão, que às vezes o sistema já está, você, né, o seu corpo já está no momento de um pouco de recolhimento, de guardar energia, de assimilar o que está acontecendo, dar um nome para os passos, qual é o meu próximo passo, será que é a hora de eu expandir? E aí a roda da prosperidade, eu acho que a roda do dinheiro, um dos verbos, né? Tem uma live, eu até mandei para vocês, se quiserem assistir, tá lá no YouTube. São os verbos da roda, né? Os verbos que fazem girar o dinheiro. Um dos verbos é arriscar. E aí, arriscar vai direto no medo. Aquele que retém, não vai arriscar, porque imagina, eu estou contando tudo, né? Ou aquele que solta tudo. Nossa, mas se eu arriscar o pouco que eu tenho, eu vou perder. Ou não, eu vou arriscar tudo. Mas aí não tem condição de sustentar o risco que está se colocando, né? Então, eu arrisco tudo como se fosse uma roleta da sorte. Não, a gente está falando de escolhas que, por exemplo, para essa pessoa, prestar um concurso público já era muito arriscado, porque ninguém da família dessa pessoa era funcionário público. Todo mundo vivia naquele lugar, praticamente ali né, de boia fria, de uma situação muito difícil. Ela já deu um passo muito grande, veio para a cidade, trabalhou, estava estudando para um concurso. Para ela, o concurso era muito arriscado e ela não consegue sustentar e esquece o RG. Né? Então, assim, como que é me preparar para que o próximo passo seja sustentável? Eu levo meu RG, eu faço a prova. Tinha outra que ela levava, também dessa mesma dinâmica, viu, da roda da prosperidade. Ela estava lá, é uma professora, tem um corpo muito, aquele corpo que é inchado, de retenção, né? E aí eu falei, olha, vamos trabalhar. E ela foi sorteada lá para conversar. E ela falou, olha só, ela prestava o concurso, ela levava o RG, mas ela travava na prova, porque ela nunca conseguia fazer uma prova escrita desde que tivesse esse nome prova. Aí vamos buscar na história. Lá no prézinho, segundo ano, bem começando a escrever. A professora, né, não façam isso, professores, ela pegou uma prova de exemplo, tipo assim, a melhor prova foi da fulaninha. Agora, a ciclaninha, vou ler a prova dela, que, gente, não façam isso. Então ela deu o exemplo, tipo, da pior prova, e ela já sabia que era dela, falou, meu Deus, ela vai me entregar essa prova. Quando entrega, fala, então, fulano, você tem que melhorar isso. Então ela foi exposta, ridicularizada, tudo de um bullying que ela sofreu da professora. O que é adulta lá na frente? Qual que era o eco, né? Que é a voz crítica da professora que ela internalizou. Não adianta você fazer a prova, por mais que você se esforce, sua prova é uma merda, é ruim, é terrível, é desqualificada. E aí a gente foi, era um outro trabalho também, foi muito interessante esse trabalho. Tem no meu site antigo só depoimentos da roda. Era uma psicóloga que estava muito sem grana, um cheque especial, marido desempregado, uma situação assim. Ela participou, antes era o dia inteiro, tá? A gente tô fazendo bem menos, assim, eram umas 10, 12 horas de trabalho, porque era eu e outro terapeuta. E eu acho que também fica demais, porque a gente só sensibilizando já vem muita coisa, viu? E ela ficou nesse dia lá, ela tem um depoimento muito bonito que ela escreveu no site, posso achar. E ela falando da diferença que foi o atendimento que ela fez comigo no final da vivência. Que ela teve uma cena, vários momentos que eu trabalhei com ela, mas tem uma das cenas que eu lembro, que ela sempre queria sair de casa, ela era uma criança pequena numa casa de adultos. E aí ela olhava as criancinhas brincando na rua pela grade, ela queria muito brincar. E a mãe fechava, a avó, todo mundo fechava a porta e colocava numa correntinha no pescoço. Então ela ficava para cima olhando aquela chave, pensando, nossa, alguém podia abrir para eu brincar. Eu queria tanto lá fora brincar. Eu fui trabalhando muito com ela, foram muitos encontros. Depois eu vi que ela teve comigo umas 3 vezes. E essa é uma cena muito forte, né? E foi sensibilizando, ela ressignificando e tudo. Uma coisa que, além dela ter saído do cheque especial, organizado a coisa com o marido, as filhas dela sempre quiseram fazer uma viagem para um parque de diversão, né? E ela nunca tinha grana, e ela falou, olha, para as filhas dela, vocês ainda querem ir naquele parque? E ela não só levou as filhas, ela levou ela mesma para brincar.
Ela falou, eu tenho a chave, entendeu? Hoje eu tirei a chave do pescoço dos adultos, vou abrir, e não só eu vou brincar, como levar minhas filhas para um parque de diversão. E para ela foi muito divertido, ela conta isso no depoimento, depois do grupo. É isso, né? Aonde a Então, nossa criança ficou presa, que a isso. gente precisa de dar uma atenção. E que às vezes imagina que você quer comprar um carro, sei lá, você viu uma propaganda de um carro elétrico que você achou super legal, uma tecnologia muito avançada, e você entra numa sala do pré-escolar e conversa com uma criança de 5 anos. O que você acha de a gente comprar esse carro elétrico? Ela vai olhar para você assim e falar, nossa, mas a professora falou que nem escrever o texto, eu sei. Imagina comprar um carro. Não vai comprar, não. Então a gente está pedindo conselho para crianças de 5 anos, de 7 anos, que a gente deixou em alguns lugares, né? É. Então, mas eu queria entrar aqui, porque a gente já caminhando mais um pouquinho, né? Voltar um pouquinho no trabalho e o valor pessoal, né? E aqui eu acho assim, né, como a relação do trabalho entra nessa história, que eu acho que aí a gente, vou comentar, né, que eu falei até anteriormente, né? Como que eu olho para o trabalho, né? Se a gente é criado muitas vezes, tipo assim, o que que significa nessa cultura nossa? Depois nós vamos chegar na prosperidade, eu quero caminhar até a prosperidade para a gente fazer o fechamento, né? A cultura, assim, ser bem-sucedido nessa cultura é você ter bens, é você ter dinheiro, né? E o que é dinheiro? Então, aí você trabalha, eu vejo muito, eu tenho falado, sabe, que eu tenho muitos pacientes homens, inclusive tem alguns aqui no momento assistindo, né? O homem, ele está vivendo um momento, ele vive para trabalhar, mas ele não desfruta do trabalho dele. E às vezes ele sai cedo, trabalha, e não consegue, sabe, fazer uma relação, o que, né, o que o dinheiro pode trazer para que ele possa fluir melhor na vida, poder desfrutar mais da vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do trabalho e o dinheiro, né? Trabalho e dinheiro, que é muito alto. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Uhum. Você não tem que trabalhar para ganhar. Eu acho que o trabalho, ele, como dizia o Reich, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Mas o trabalho ele tem que estar aliado ao prazer. O trabalho virou só desempenho, virou só produção. E assim vai para outras coisas, porque já vem uma crença anterior. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dentro dessa perspectiva da roda da prosperidade. Sim. O que a gente chega na vivência, nós vamos, primeira coisa, olhar para a roda da vida, para os aspectos dos campos da vida, onde a gente está se sentindo satisfeito ou insatisfeito. E a partir desse olhar, a gente vai olhar, não, eu estou satisfeito com minha vida familiar, eu estou satisfeito com a minha contribuição social, eu sou a pessoa que contribui para a sociedade, eu estou satisfeito com a minha saúde, minha pressão está ok, meus exames de sangue, meus níveis hormonais estão ok. Então, aonde você não está satisfeito? A gente olha para esse lugar onde não está satisfeito e vai vendo que eles estão interdependentes, eles são correlacionados. Tem como você, por exemplo, né, se é um homem, você dando o exemplo de um homem que, vamos supor que ele acabou de se separar. Então, se ele acabou de se separar, ele vai ter que provavelmente trabalhar um pouco e pensar que, nossa, tem a pensão, e será que eu vou ter tempo de ficar com os meus filhos? Um campo sempre afeta o outro, né? Mas se eu estou trabalhando muito, pode ser que eu não estou tendo tempo de fazer meus exercícios, né? Aí, será que minha saúde está bem? Tá, então se eu quiser valorizar a minha saúde, talvez eu vou ter que trabalhar menos. Mas se trabalhar menos, vai afetar. Então, cada campo está interconectado. E aí, pensar no trabalho, a proposta que a gente tem, né? O amor, o trabalho, o conhecimento são fontes da vida. Então, o amor, o afeto, né? O conhecimento e a ação, o trabalho. Se eu tenho, como eu tenho amado, como eu tenho trabalhado, como eu tenho vivido, como eu busco conhecimento, está tudo conectado. Então, assim, eu nunca estou satisfeito. Eu tenho que fazer um curso, próximo curso, eu estou voraz buscando conhecimento. Não. Não estou feliz com o meu emocional. Então, essa relação não está boa, é a próxima relação, é a próxima relação. Não, eu não estou feliz com o meu trabalho. Não, nesse trabalho, ganhei tanto dinheiro, eu vou... Se esses centros não estão conversando, a minha mente, o meu coração e a minha ação, algum lugar descompensa. Então, esses campos da vida estão interconectados, né? Então, como eu estou buscando conhecimento, como eu estou buscando o afeto, como eu estou trabalhando, é completamente ligado. E pensar nessa curva da vida, né? A gente tem
tá, se você só trabalha e tem desempenho, trabalha e tem desempenho, o seu sistema, ele pede descarga e pede relaxamento. E isso é importante, porque é a nossa busca pelo prazer, pela qualidade de vida. Se isso não está acontecendo, né, a gente tem que olhar quais áreas da vida. Isso é interessante, que a gente faz isso, tem um momento da vivência, que a gente tem um tempo para fazer isso. Quais as áreas são importantes agora? Eu olhar com atenção, colocar um foco. Pode ser uma ou duas áreas. Depois é importante a gente se comprometer com essa área da vida. E o próximo espaço que eu dou, eu faço também com os adolescentes, é olhar a escala da semana. Tem segunda, terça, quarta. Se você olha a escala da sua semana, manhã, tarde e noite, e você sabe das suas prioridades a favor da vida, né, a favor da minha vida, eu tenho, sei lá, atividade física, uma mudança na alimentação, ou mais tempo com minha família. Tá, nessa escala de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde e noite, quais são os lugares onde existe espaço para isso? Porque se não existe espaço, isso vai continuar não sendo prioridade. Tem que abrir um espaço para a pulsação, entende? Para essa coisa começar a pulsar. Porque senão a gente vai olhar e falar, entendi, tá, mas quais são os compromissos que eu posso fazer comigo mesmo? Aí eu mereço isso, eu acho que eu não mereço, mas eu escolho isso, mesmo que você ache que não mereça, que você tem um sistema de culpa pesado, mas você pode escolher algo diferente. Né? Eu acho que são pequenos movimentos, talvez abrir espaço na agenda para não fazer nada. Então, jovem, a gente está caminhando para o final aqui, que isso aqui é só um esquenta, né? Por quem quiser mesmo aprofundar, já vou, né, fazer. Vai ser dia 12 aqui em Vitória, presencial, esse trabalho, né? Que ele vai também várias dinâmicas. E aí, acho que a pergunta que fica aqui, né? Que eu acho que para a gente fechar essa primeira parte, antes de você fazer suas considerações, afinal, o que é prosperidade? Né? O que significa ser uma pessoa verdadeiramente próspera? Dentro desse Uma boa contexto todo, pergunta. né? Eu acho que talvez é isso, devolver para as pessoas, né? O que é prosperidade para você? Né? Se vem na sua cabeça que é só dinheiro, acho que você está limitando todos os campos da vida a uma troca. Né? Que durante muito tempo a gente não tinha o dinheiro, a moeda, a gente trocava serviços, né? E era difícil carregar 50 quilos de arroz para trocar por um prato de, sei lá, de X moedas ou um par de sapatos. Né? 50 quilos de arroz vale um par de sapatos? Então, para a gente fazer essas equivalentes, a moeda surgiu. Né? Então, tem uma série famosíssima no Netflix, que é A Casa de Papel, né? Eles são justiceiros, então eles não vão roubar o seu Zé, o seu Maná. Vamos roubar a Casa da Moeda, que é lá. E o que eles fazem? Eles fazem todo um esquema de substituição de moedas de ouro. Quer dizer, o que dá o valor do valor? Né? E acho que é legal, todo mundo ficou encantado com a série. Tipo, nossa, teve uma dos bandidos lá que morreram, eu fiquei tão triste. Me identifiquei, eles eram tipo Robin Hood, né? Nossa, eles são um Robin Hood. Na verdade, eles estão perguntando qual que é o valor do valor que a gente está colocando nas coisas. Será que aquele papel que eles jogaram para a cidade inteira, ou micro moléculas de ouro que podem passar por um cano ali e serem substituídas? Então, como eu sinto hoje, né? Estar com você aqui hoje, né? Você me convidar para estar no Espírito Santo hoje, para mim é muito próspero, porque eu vejo que você reconheceu minha potência, reconheceu a potência do trabalho, e essa conexão, para mim, é uma conexão próspera. Né? Então, a gente está num momento do planeta que existem forças destruidoras da vida, não é só porque é o El Ninho, não. Existem forças destrutivas da vida, e a gente pode fazer escolhas de estar em relações com pessoas que estão a favor da continuidade da vida no planeta. Tem uma live muito legal, que é o Ailton Krenak e o Nego Bispo falando sobre dinheiro, e é muito legal a maneira como eles veem o dinheiro. Né? Como que um indígena vê um dinheiro e o quilombola vê o dinheiro. É completamente diferente, mas os dois se encontram num lugar que eles têm um acordo. A terra dá, a terra pede.
A Terra, que é o nosso planeta, ela doa, mas ela também requer de nós. Então, esse compromisso, a gente está a favor da vida, a favor da pulsação, a favor de relações que promovem a saúde, a vida, e está conectado com essa continuidade da vida no nosso planeta. Para mim, isso é muito próspero, porque isso não diz só sobre eu ter dinheiro ou não ter dinheiro, é sobre a gente continuar vivo num planeta que está desejando de nós essa escolha. Muito bem. Então, João, eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais, antes da gente abrir para se alguma das pessoas que estão nos assistindo queira fazer algumas perguntas. Então, assim, Bom, já eu quero ainda... agradecer, convidar vocês a estar com a gente lá no dia 12, em Vitória, no Espírito Santo. Estou muito feliz de estar com vocês lá. Estou aqui vibrando para tudo dar muito certo, a gente se encontrar e ser um momento de troca realmente, né? Que não é só teoria, a gente vai vivenciar, escrever, falar, trocar informações, não só afetos, né? Porque o jogo ele é muito dinâmico, a gente se emociona muito com essa questão, e nós somos uma geração que ainda tivemos o dinheiro no papel. Daqui a alguns 20 anos, eu acho que esse dinheiro vai ser outra coisa, a gente vai estar fazendo essas... Eu falei, nossa, imagina fazer esse jogo online, tipo um banco imobiliário. Vai dar, talvez, nessa geração que não teve contato com papel, eu tive contato, quando eu era criança, minha mãe me dá um monte de dinheiro assim, e fala, vai na padaria, que era a época do Sarney, né? Então, era aquela tanto de dinheiro, a gente ia para comprar pão, era não sei quantos, centenas de cruzados, sei lá quanto, para comprar aquela quantidade. Então, a gente viu o dinheiro com pouca valorização, depois o dinheiro muito desvalorizado, o dinheiro desvalorizando. Então, a gente tem um lastro ainda com o dinheiro de papel. Então, o legal dessa vivência é a gente experimentar isso, que vai, que fica, e é um processo de autoconhecimento. Você lê o livro, né? O Silvio Galo fala que meus processos de vivência são autoconhecimentos radicais, né? É radical, porque você vai sentir, às vezes dá até um pouco de náusea. Fala, nossa, me deu uma náusea, porque, nossa, o que me deu? Opa, então vamos dar nome para isso, porque isso é um autoconhecimento na raiz, radical de raiz corporal. Né? Isso aí. Bem-vindos aí. Eu queria agradecer, né? E antes eu fiz uma síntese aqui que eu vou até ler, né? Então, assim, dentro disso tudo, ver se faz sentido. Ó. Quando falamos de dinheiro, percebemos que não estamos falando apenas de números, contas ou daquilo que temos no banco. Estamos falando também da nossa história, dos nossos medos, das nossas defesas e da maneira como aprendemos a receber, reter, gastar, trocar e nos relacionar com aquilo que a vida nos oferece. Você acabou de falar isso muito, muito bem. E as psicoterapias corporais, aí eu acho que são a contribuição nossa como psicoterapeutas corporais, nos ajuda também a olhar para esses movimentos, como recebemos, como contemos, como soltamos e como estabelecemos nossas trocas com o mundo. Que nós estamos aqui para trocar com o mundo. Nós somos o mundo, nós somos a natureza. E essa desconexão da natureza é que faz a gente, às vezes, ter essa visão fragmentada, essa visão, né, do dinheiro de uma forma apenas utilitária, como uma coisa que é. Né? Eu acho que é isso. E essa mentalidade destrutiva, né? Eu acho que essa mentalidade está trazendo que é egoísta, autocentrada, desconectada da natureza, tem destruído o nosso planeta. O que a gente está propondo é a gente conhecer esses padrões que são de defesa e começar a construir relações a partir do nosso coração, a partir da contribuição. O dinheiro não vem pelo dinheiro, o dinheiro vai vir pela contribuição que o nosso trabalho é. Eu brinco muito em história, as pessoas me pagam lá pelos meus lindos olhos azuis, meu abdômen sarado e o quanto que eu sou o shape do momento, entendeu? As pessoas pagam o nosso trabalho pela contribuição que ele é, e elas conectam com isso. Né? E acho que é essa disposição que eu tenho de ir aí com vocês, de contribuir e também de estar junto e fazer essas conexões da vida. Então, fechando aqui, né? Então, talvez pensar em prosperidade seja justamente ampliar esse olhar não apenas quanto temos, mas como nos relacionamos com aquilo que temos, com aquilo que desejamos e com aquilo que somos capazes de contribuir e fazer circular em nossa vida e no mundo. Né? E lembramos que essa live é apenas uma aproximação com esse tema. Do dia 12, né, de setembro agora, das 9 às 18 horas, aqui no Instituto Carlos Santos e Vitória, teremos o workshop Roda de Prosperidade, quando poderemos aprofundar e vivenciar todas essas questões que a gente fez esse pequeno aquecimento.
E agora, se alguém quiser fazer alguma questão para o nosso palestrante, eu queria agradecer muito o Joviniano de estar aqui nesse momento, compartilhando toda essa sabedoria dele e o jovem é essa pessoa afetiva, amorosa, que é muito parecido. Nós somos parecidos, né, João? Você me chamou de Bom, educador. E eu gosto disso aí, que eu acho que eu sou um pouco disso aí. é Ah, bom, é obrigado. isso, né? Bom, alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente pode ver. Estamos com o tempo bom, às vezes, se ninguém tiver pergunta nenhuma, a gente vai fechando. A gente vai fechando. Foi Então, passando as pessoas por aqui. Muita gente passou, muita gente passou. ficou. Todo mundo tem os seus afazeres, às vezes assiste a live que vai ficar gravada, É, vai ficar né? gravado. Mas passaram bastante pessoas aqui. Eu vi vários pacientes meus, alunos, É, muitas pessoas passaram aqui, seus também. Então, uhum. pessoal, acho que a gente pode ir terminando, né, jovem? Mais uma vez agradecendo. E quem ainda, né, ainda temos ainda algumas vagas para participação no workshop, vai ser dia 12, ainda temos um mês, né, mais de um mês ainda. Ok? Eu desejo uma boa Muito noite, um bom. bom descanso para todos. Muito obrigado, pessoal. Venham com a gente para essa vivência, experimentar esse assunto. E a gente fala muito sobre o dinheiro, mas não trata a nossa relação com o dinheiro. É uma oportunidade muito boa para tratar isso, né? Para colocar isso e cuidar disso. Obrigado, Aline. Muito Obrigado. obrigado. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Tchau, jovem. Tchau, Obrigado mais uma tchau.